Oi, galera! Deu saudades? Voltei. Não vivo sem vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu não me esqueci da enquete lá na comunidade sobre os álcools. No próximo vídeo estarei respondendo todas as questões, ok? Mas hoje, a pedido de um inscrito aqui do nosso canal, o Renan Nogueira, eu vou falar sobre substituição tributária de produtos com redução de base de cálculo. Eu vou dar um exemplo de redução de base de cálculo, para não ficar um vídeo muito longo. Nos próximos vídeos podemos estar fazendo com outros exemplos, certo? Vou mostrar a legislação e o passo a passo como fazer os cálculos. Mas galera, aqui neste canal já tem vídeos sobre substituição tributária de produtos com redução de base de cálculo. Cliquem aqui e assistam, ok? Mas antes de irmos ver o conteúdo, eu peço para vocês, deixem um like, deixa aí o like agora, antes que vocês esqueçam. Se inscrevam no canal, ative os sininhos das notificações, para que outras pessoas também vejam o vídeo, certo? E a gente faça esse canal movimentar, ok? Então vamos lá ver o conteúdo? Bora? Começando com uma pergunta básica. Porque muita gente faz substituição tributária, mas não entende a lógica da substituição tributária. Então, o que é substituição tributária? É o pagamento antecipado do ICMS. Porque o ICMS foi instituído para ser pago no momento da venda. E a substituição tributária é em outro momento, é no momento da compra. Então, é a substituição em operações subsequentes, ou seja, substitui na hora que está comprando aqui, não na hora que está vendendo. Vou ler aqui para vocês entenderem direito. É o pagamento antecipado do ICMS devido na venda ao consumidor final. Ou seja, o ICMS é pago quando o comerciante compra a mercadoria e não quando ele vende, né? Exemplo, ele compra do atacadista e já paga um imposto como se tivesse vendido o produto para o consumidor final. Por isso se chama substituição tributária, porque o atacadista está substituindo o comerciante no ato de pagar o imposto da venda. Como assim? Por exemplo, você compra do estado de Goiás, né? Você está no Tocantins. O seu atacadista fornecedor no estado de Goiás, pelo regulamento, ele está vendendo interestadual, ele tem a obrigação de fazer o pagamento da substituição tributária daquele produto, se aquele produto for substituído no estado do Tocantins, né? Como eu disse, você está vendendo, você precisa olhar para o estado que você está vendendo, verificar a legislação daquele estado para você fazer o cálculo da substituição tributária. Então, o fornecedor de Goiás tem que observar a legislação do Tocantins para ele fazer o cálculo da substituição tributária, que vem destacado na nota fiscal, é acrescentado na duplicata e o comprador aqui do Tocantins paga na duplicata para o fornecedor em Goiás, que repassa para o governo do estado do Tocantins. Quando esse imposto é destacado na nota fiscal, é porque o fornecedor lá em Goiás tem um TARI, um termo de acordo de regime especial, com o estado do Tocantins para fazer esse repasse, ok? Caso contrário, se você é do Tocantins e está comprando em Goiás, o seu fornecedor não tem um TARI, você tem que fazer uma guia, enviar para aquele fornecedor, pagar o imposto da substituição tributária, para aquela guia vir acompanhando a mercadoria. Entenderam? A legislação específica para a substituição tributária
é a Lei Complementar número 87/96, a Lei Candir. Até 96, os estados faziam a substituição tributária, mas cada um a seu modo. E a Lei Complementar 87, ela veio regulamentar a substituição tributária na Constituição, tornando a substituição tributária constitucional. Cada estado tem sua legislação sobre substituição tributária, né? Cada estado tem o regulamento do ICMS e tem anexos dizendo quais são as mercadorias que são substituição tributária no seu estado. O convênio 142/18 do CONFAS, ele traz 29, se não me engano, anexos com as relações de mercadorias que podem ser substituição tributária. E cada estado vai nessas relações e escolhe aquelas que eles querem que sejam substituídas no seu estado, certo? O estado do Tocantins tem o anexo 21, anexo do decreto 2.902, anexo 21 e o anexo 23, que traz a relação dos produtos que são substituição tributária no estado do Tocantins. E no decreto, o artigo 8º trata da redução da base de cálculo. A Lei 1.303/2002, Tocantins, também trata das reduções de base de cálculo. Então, nós temos uma mercadoria, e vamos dar exemplo de uma mercadoria que é substituição tributária e tem redução de base de cálculo. Cada estado tem um incentivo diferente. Cada um acha que deve incentivar um determinado segmento, então ele faz uma legislação fazendo uma isenção, uma redução de base de cálculo, enfim, né? Cada estado tem sua legislação, sua isenção, seus benefícios fiscais. Então, no artigo 8º do decreto 2.912 do estado do Tocantins, fala da redução da base de cálculo. Ressalvados os casos expressamente previstos nos artigos 15 e 22 da Lei 1.287/01, que dispõe sobre o Código Tributário Estadual, a base de cálculo do ICMS em relação ao valor da operação ou prestação, nas seguintes hipóteses, é de, prestem atenção, a base de cálculo do ICMS é de 66,67% nas operações e prestações internas realizadas por contribuintes com inscrição ativa no cadastro de contribuintes ICMS do Estado. Então, uma série de mercadorias são reduzidas de um valor que chega à base, que a base de cálculo chegue a 66,67%. Isso aqui dá 33,33. Você reduz 33,33 menos, vai dar 66,67. Então, você não vai pagar sobre o valor total da mercadoria que você vendeu. Você vai pagar só sobre 66,67% do valor do produto. Já que no inciso XL3, fala-se de 38,89. Isso aqui vai dar 61,11. Vai reduzir de, né? 61 igual a 38,89. Ou seja, você vai pagar só sobre 38,89 sobre o valor total do produto. Nas saídas internas de arroz, feijão, farinha de mandioca, açúcar cristal, óleo de soja, fubá de milho, café e sal, observando-se o convênio 128. A Lei 1.303/02 fala sobre redução de base de cálculo também. E são vários tipos de produtos, não só esses aqui, olha. Mas mais no final vocês vão entender. Eu dei esse exemplo aqui do inciso XL3 por causa do óleo de soja, que é o nosso exemplo da nota fiscal que eu vou falar para vocês, ok?
Então tá, você tem uma mercadoria, você vai pagar a substituição tributária, né? Ou seu fornecedor vai fazer um cálculo para você, mas você está comprando de Goiás, por exemplo, o óleo de soja. O fornecedor lá tem que pagar a substituição tributária para você. Ele tem que pagar sobre o valor que você vai vender. Mas aí, ai meu Deus, qual é o valor que o supermercado vai vender? O varejista vai vender? A legislação diz, né? 38,89, aí a legislação vai lá e dá um VA, que é um valor adicionado, que você pode adicionar no valor desse produto, ou uma pauta fiscal, para você fazer esse cálculo presumido, entendeu? Então, o fornecedor em Goiás vai usar um VA, que está no anexo 21, no estado do Tocantins, está no anexo 21, ou uma pauta fiscal, que vai ter um site na Secretaria da Fazenda do Tocantins que tem a pauta fiscal. Muitos estados não têm essa pauta fiscal, mas o Tocantins tem. Alguns não têm. Entenderam essa parte? Então, além de substituição tributária, o seu produto tem redução de base de cálculo. Você tem que acrescentar um VA ou uma pauta para saber qual o valor de venda do comprador, certo? Artigo 30. O contribuinte deve efetuar obrigatoriamente o estorno do imposto creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento beneficiar-se de redução da base de cálculo na operação ou prestação subsequente, hipótese em que o estorno é proporcional à redução. Veja bem, aqui ele diz, o produto você vai pagar só sobre 38,89, vai ser a base de cálculo. Mas quando você compra, você não tem um crédito que é destacado na nota fiscal? Tá. Esse crédito também tem que ser reduzido nessa mesma proporção, certo? Para ficar mais igualitário, né? Porque se você for creditar todo o imposto que vem na nota fiscal, você vai pagar mísero, pouquinho. O Estado não quer isso, né? Então, você vai reduzir na sua venda, na saída, mas você vai reduzir o crédito da sua entrada também. Lembrando, os incentivos para as empresas são diferentes. Sempre analisar cada caso, o regime de cada empresa antes de calcular substituição tributária. Verificar para onde você está vendendo, qual é a legislação desse estado, qual que é o VA desse estado, qual que é a pauta, se tiver. Cálculos para Simples Nacional é diferente do lucro real, atacadistas, etc. Entenderam? Então vamos ao cálculo. A indústria de Goiás vende para o supermercado no Tocantins. Eu sempre dou um exemplo do supermercado porque eu trabalho no supermercado, certo? Então, vende óleo de soja lá em Goiás. Está vendendo por R$ 160.048,76, sem nenhuma outra despesa acessória na nota fiscal. O ICMS da venda é 12%. Ele tem o destaque do imposto que o fornecedor paga real da venda dele, né? Do ICMS normal, 12%, né? E essa nota fiscal vem com CST 010, se o fornecedor lá, né, esse atacadista tem, ou a indústria, se ele tem um termo de acordo, como eu já disse, 010. Se ele não tiver termo de acordo, ele vai colocar 000 e você vai fazer uma guia à parte. Então, o valor da venda foi 168 vezes 12%, deu 19.205, o ICMS normal destacado na nota fiscal de compra, correto? Então, a base de cálculo. Tá, esse atacadista tem que ir lá no anexo 21 do regulamento do ICMS e ver qual é o VA. Vamos dar uma olhada?
Vamos ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho, né? Anexo 21, Tocantins. Vamos ver se a gente encontra rápido. Não, mas anexo 21, Tocantins. Ó, regulamento do ICMS do estado do Tocantins. Vejam, lá no convênio 142, eu disse para vocês que existem 29 anexos dizendo quais mercadorias podem ser substituição tributária. Só que o estado do Tocantins veio aqui e fez o anexo 21, tem o 23 também, que são de produtos derivados de petróleo, e ele disse aqui quais os produtos que devem ser substituição tributária, é obrigatório substituição tributária no estado do Tocantins, correto? Então, aqui tem vários produtos. Nós estamos fazendo sobre óleo de soja. Óleos vegetais. Olha, então aqui o óleo vegetal comestível é substituição tributária. Vejam bem que o óleo de soja tem redução de base de cálculo. Os outros óleos não têm redução de base de cálculo. Só o óleo de soja, tá? Os outros óleos são substituição tributária, mas você paga o ICMS sobre o valor total do produto. Entenderam? Então, vamos lá no VA do óleo de soja. Ó, você está comprando de Goiás, né? Então, a legislação diz, você vai acrescentar no valor de 28,78%, né? O valor da compra mais 28,78% seria a venda presumida do supermercado. Então, votemos. Então, tá. Olha, viu lá, o VA é 28,78. Nós vamos acrescentar nessa venda. 160,048,76 vezes 28,78 igual a 206,110,79. Essa é uma hipótese, que seria a venda do supermercado. Só que o governo também fala assim, você vai pagar sobre o VA ou sobre a pauta fiscal, sobre o valor que der maior. Você vai fazer os dois cálculos e o valor que der maior é o que você vai pagar. Aqui deu 206. A pauta fiscal, vamos dar uma olhada na pauta? Vamos lá. Pauta fiscal Tocantins. Vamos ver se a gente consegue assim de uma vez. Pauta fiscal, Secretaria da Fazenda. Oba! Óleos vegetais. Ó, óleos vegetais. Esta é a pauta fiscal, boletim informativo, lista de preços. A pauta de óleos vegetais. Olha, óleo de soja com 20 unidades. R$ 166,00 a caixa. Tá vendo? Uma caixa o governo diz, a caixa você vai fazer a substituição tributária sobre um valor de R$ 166,00 a caixa. Observem que, se a sua nota fiscal vier óleo de soja, tantas unidades, você vai fazer por unidades, R$ 8,25 cada unidade. Você pode ter certeza que dá diferença, viu? Então, verifique bem a sua nota, se ela está por unidade ou se ela está por caixa. R$ 166 vezes 1.550 caixas, que é a nossa nota fiscal. Então, 166 vezes 1.550 deu R$ 257,300. Deu maior do que o VA, não é isso? Então, você vai ter que pagar sobre a pauta fiscal, ok? 257,300 vezes 38,89%, que é a base de cálculo que você vai pagar. Você vai pagar só sobre 38,89, correto?
Então, você multiplicando aqui vai dar 100,063,97. Você vai pagar só sobre 100 mil, não sobre 257. Vezes 20% dá 20,012,79. Esse aqui é o ICMS da saída, né? Agora você vai pegar os 19.205,85 vezes 38,89, vai dar 7.469,15. Por quê? Porque lá eu não disse para vocês, olha, beneficiar-se da redução da base de cálculo na operação ou prestação subsequente, hipótese em que o estorno é proporcional à redução. Então, esses 19 mil que veio creditado na nota fiscal, você não pode creditar ele integralmente, você vai reduzir nos mesmos 38,89. Que você vai poder creditar só 7.469. Entendeu? Então, 20.012, que deu o débito da saída, menos 7.469,15, que é o crédito da entrada, você vai pagar 12.543,64, que é a substituição tributária que o seu fornecedor vai destacar na sua nota fiscal, acrescentar na duplicata, você vai pagar para ele e ele vai repassar para o estado do Tocantins. Aí, então, esse valor aqui é o valor da venda do supermercado, vocês entenderam, né? Que o fornecedor está substituindo o supermercado no valor, na obrigação de pagar o ICMS de venda do supermercado. Então, quando o supermercado for vender, lá no caixa eletrônico, a mercadoria já não tem mais imposto, ela sai zerada. Entenderam? Essa lei 1303/2002, eu até coloquei aqui, ó, 20%, mas é porque está uma confusão danada, né? Primeiramente, vou falar da confusão. O governo promulgou uma lei que valeria a partir de abril, cujo ICMS foi valorado para 20%, de 18% para 20%. Entretanto, muitos comerciantes entraram com um pedido de liminar para pagar só 18%. Por quê, Neide? Porque essa legislação, de acordo com a Constituição Federal, só poderia ser válida a partir de 2024, no exercício posterior, porque ela foi publicada em 2023. Então, o governo do estado do Tocantins ainda assim está cobrando desde abril. Mas o Supremo, esta semana, julgou inconstitucional, né? Mas também ainda não foi transitado em julgado, ainda está, né, em suspenso ainda. Ninguém sabe o que fazer. Muitos comerciantes que já tinham liminar continuaram fazendo só 18%, outros tantos pagando 20%. Então isso vai dar uma bagunça danada, porque o que vai acontecer? O supermercado mesmo está pagando a 20%, mas o ano de 2023, de abril a dezembro, será só sobre 18%. Então, supermercado, todo mundo que vendeu a 20 tem um crédito aí para receber do Estado, né, nesse período. Então, vira uma bagunça. Daí, essa redução de base de cálculo, no decreto, eles dizem que 66,67. Só que com o ICMS a 20%, a redução seria maior, certo? Porque eles teriam que regulamentar isso aqui, ó, aumentar esse índice de redução aqui para igualar o imposto a 12% ou a 7% em alguns produtos, né? No caso do óleo de soja, 7%. Então, essa lei complementar 1303/2002, ela regulamenta vários produtos, suínos. Então, a própria lei, vou mostrar para vocês.
Lei 1303. Ó, ela diz aqui, eu até tenho um apanhado aqui que tá mais fácil, quer ver? Se está aqui na página, ó, eu fiz um estudo mais direto, eu fiz um compilado. Ó, a Lei 1303 diz que é facultado, né, ao contribuinte reduzir a carga tributada para 12% para os produtos extratores e produtores na pecuária, da indústria e comércio de arroz, derivados do leite, né, seria 12%, reduzido para chegar a 12% do ICMS. Reduz a base de cálculo de tanto para chegar a um imposto de 12%. 7% para contribuintes do comércio nas saídas de produtos comestíveis em estado natural, resfriados, congelados ou temperados, resultantes do abate de suínos. Os produtos submetidos a regime de substituição tributária posteriores, exceto, então ele está dizendo aqui que o disposto não se aplica a alguns produtos, mas aos produtos da cesta básica aplica-se sim a redução, né? Carne bovina, caprina, ovino, suíno, comestível, resultando do abate em estado natural, resfriado, congelado, temperado. Tá. Então, isso aqui, acabei que deixei vocês meio atordoados, né? Mas o que importa? O que importa é que vocês vão ficar de olho na legislação para saber o que o Estado vai fazer. Porque a partir de 1º de janeiro, o ICMS no estado do Tocantins realmente vai ser 20%. Então, galera, gostaram do tema de hoje? Substituição tributária de produtos com redução de base de cálculo. A substituição tributária em si já é um tema bem interessante, eu gosto muito. Mas é necessário ler bastante. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo para vocês acessarem e ler toda essa legislação que nós olhamos. Lei Candir, regulamento do ICMS do seu estado, regulamento do ICMS do estado para onde vocês estão mandando a mercadoria, os convênios do CONFAS, certo? Para que você fique entendido, para que você faça bem feito, não erre, não cause prejuízo para a sua empresa, ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, mas deixem um like aí, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!